Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do BTG Trader e dessa vez para falar do quê? Para falar de emoções, mas segura o coração que a gente ainda vai explicar isso ao longo do vídeo. Mas se você não deixou o seu like, já deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita a oportunidade e no final do vídeo quero um comentário seu aqui embaixo falando o que você achou, o que você acha sobre esse tema, tudo que eu vou falar aqui. Vamos lá. Estratégias automatizadas, funciona ou não funciona e por que utilizá-las? Vamos lá, primeiro ponto aqui é em se funciona ou não funciona. Sim, funciona, tá? As estratégias automatizadas nada mais é do que a automação do seu setup. Vamos lá, quando você define que você vai operar por um setup qualquer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, cruzamento de média. Se a média é mais curta, 3 cruzamentos de média, né? Se a média é mais curta, cruzar, as outras duas mais longas para cima eu compro. Se a média é mais curta, cruzar as outras duas para baixo eu vendo. Quando a gente define isso, para a gente fazer isso na mão, a gente fica restrito a algumas coisas, né? A gente acaba não conseguindo fazer isso de uma forma geral para muitos ativos, então a gente tem que se especializar em alguns ativos, ficar de olho naquilo, ou criar algum alerta para aquilo no momento que aquilo acontecer, a gente executar uma ordem. Então, a gente perde um pouco de tempo, a gente perde um pouco de espaço para a gente ficar de olho e a gente nem sempre é tão, digamos assim, direto nas nossas ordens. Por que eu estou falando isso? Porque aí a gente vai chegar na segunda parte aqui, parte da emoção. E aí a emoção, eu estou falando de ganância, eu estou falando de medo, eu estou falando de, qualquer coisa que possa alterar ali, passar ao longo do tempo quando você está numa operação, tá? Principalmente o pessoal do day trade. Para o pessoal do swing trade, beleza, você entrar um pouquinho depois ou sair um pouquinho antes, assim, não muda tanta coisa. Claro que ao longo do tempo, se você fizer isso toda hora, você de fato vai acabar deixando aí muito dinheiro na mesa. Mas, de forma geral, não muda muita coisa. Para a galera do day trade, imagina o seguinte, né? Você queira operar dólar, índice e algumas ações, né? Se você for colocar ao longo do dia a estratégia para rodar com alertas e você simples e puramente for querer executar essa estratégia na mão, certamente vai ter alguma que você vai olhar e você vai falar, acho que não vai, você não vai fazer, ou alguma que não foi ainda que você vai falar, acho que vai, ou você vai perder, né, em algum momento você vai ao banheiro, e aí aquele sinal ocorre e você acaba perdendo. Então assim, por que existem as estratégias automatizadas? Primeiro, operacionalmente falando, para a gente tirar esse problema de alguém ter que clicar e executar a ordem. Segundo, essa questão emocional de, acho que vai para cá, acho que vai para lá, vou fazer, ou então você está numa operação que deveria ter sido estopada e você, mas eu acho que vai voltar. A gente já viu isso, não adianta falar que não, porque isso acontece e acontece com muita frequência até. Então, é um dos grandes desafios. No final das contas, quando você monta uma estratégia automatizada, você acaba expurgando essa emoção. O resultado daquilo, ele é literalmente aquela estratégia, né? E aí você vai conseguir enxergar se naquele momento, aquela estratégia está funcionando, não está, parou de funcionar, por exemplo, a gente sabe que as estratégias ao longo do tempo elas têm que ser adequadas aí à volatilidade do mercado, ao movimento em si. Existem estratégias que funcionam muito bem, por exemplo, em mercados lateralizados, né? E aí quando você não tem a tendência, você usa esse tipo de estratégia. Estratégias que não funcionam bem em mercados lateralizados, é a mesma coisa. Cada tipo de estratégia performa melhor dentro de um cenário de mercado. E óbvio, quando a gente vai criar uma estratégia, a gente vai pegar aquela estratégia e vai fazer um backtest. Feito o backtest, testamos, de fato, se tivesse usado no passado nessas situações, no mercado de alta teria ido melhor, no mercado de baixa nem tanto assim, no mercado lateralizado tinha sido horrível, mas a gente já entendeu que dá para usar nesse momento. Como é que a gente olha o mercado? Dessa forma, então beleza, o mercado está com tendência de alta, aquela estratégia ela já começa a ser elegível para a gente usar, a gente pega aquela estratégia que está automatizada e literalmente coloca para rodar na plataforma. E aí, que é acho que o bonito, digamos assim, a parte mais legal, é que você não vai precisar, óbvio, você vai precisar olhar ali, ver se a estratégia está rodando direitinho, ver se não está tendo nenhum tipo se não teve nenhum tipo de erro seu na programação, alguma coisa do tipo, mas você fica tranquilo, você sabe que assim que aquele sinal acontecer, deu um sinal de compra. Automaticamente a plataforma vai enviar aquela ordem dentro do tamanho que você
já tinha pré-definido, ou seja, de cabeça fria, né, no momento tranquilo, sem pressão de mercado, você decidiu o tamanho que você queria entrar, onde você queria entrar e onde você quer sair. E aquela estratégia ela vai executar exatamente o que você definiu. Não tem fator emocional. Tá? Eu acho até que o fator emocional, em certos momentos, ele de fato ajuda. Mas para diversificar a estratégia, e mais uma vez, acho que você operar simples e puramente com uma única estratégia para todos os ativos é algo muito arriscado. A gente sabe que a volatilidade dos ativos ela não é a mesma, tem ativos que têm mais volatilidade, menos volatilidade, tem ativos que são mais cíclicos, outros que não. Você tem uma série de estratégias e aí é pegar as melhores, né, fazer o backtest e definir, né, o universo onde você quer usar, cara, acho que é o melhor caminho, sendo bem franco, e além disso, se você não tem emoção, no final do dia, você vai conseguir enxergar e falar assim, cara, primeiro, você vai conseguir botar o seu gerenciamento de risco. Isso é muito importante, a gente fala disso aqui toda vez que a gente vai fazer vídeo. Né, como é importante o gerenciamento de risco, como que você entender que você conseguir enxergar que você está fazendo alguma coisa errada ou que aquela sua estratégia ela parou de funcionar no mercado sem que você quebre a sua conta. Então, esse acho que é o ponto mais importante. Você consegue, óbvio, testar essa estratégia, esse é um ponto muito importante, porque a gente fala assim, eu fiz um backtest de uma estratégia, beleza, só que eu executo ela na mão. Só que na hora que você executa na mão não é exatamente a mesma coisa do que você, né, do que está ali programado na plataforma e a plataforma vai executando, independente se a plataforma não tem emoção. Então a plataforma não vai achar que vai um pouquinho mais, que vai voltar, que sei lá, qualquer tipo de coisa. E você ainda tem a possibilidade, óbvio, de algum dia, se você achar que, cara, esse dia não vai ser um dia muito bom para minha estratégia A, B ou C, você desliga essa estratégia da plataforma e deixa as outras rodando. Então, assim, você tem toda essa liberdade, essa tranquilidade de saber que, cara, aquilo que eu defini vai ser aquilo que vai ser executado. Independente de seja um dia de muitos ganhos ou um dia de muitas perdas. Vai ser um dia de stop, né, de limite de stop, ou vai ser um dia de ganhos exorbitantes. Cara, isso acontece e você vai ter exatamente na mão esse momento. Então fica bem mais fácil de operar, fica bem mais fácil de fazer a gestão do seu patrimônio, fica muito mais fácil entender se aquilo que você estudou, né? Eu estou até com esse livro aqui, Análise Técnica Baseada em Evidências, e ele fala bastante sobre isso, de a gente pegar como é que a gente faz, né, como é que a gente pensa em análise técnica, estatisticamente falando, pega ali as estatísticas, vê o que funciona, aplica e, né, vai vendo se aquilo está dando certo ou não. Então acho que o grande recado aqui desse vídeo, aí muita gente pergunta pra gente, faz sentido ter outra estratégia automatizada? Não faz? Realmente é bom? Não é? Cara, é bom, faz sentido, óbvio, dentro de um portfólio de outras estratégias, não se apegue simples e puramente a uma única estratégia, porque a chance de, em algum momento, ela parar de funcionar e você ficar sem outras estratégias para usar no mercado, ou seja, você vai ter que trocar a roda do carro andando, é uma situação muito difícil. A gente nunca para de estudar, né? Então, a gente está sempre estudando coisas novas, entendendo coisas novas, testando estratégias e guardando essas estratégias na nossa gavetinha. Toda vez que o mercado começar a ficar numa situação onde essa estratégia funciona, a gente vai lá e liga essa estratégia, bota ela para rodar e fica olhando. Está funcionando, deixa, não está funcionando, para. Testa de novo, ajusta, otimiza, sei lá. Ou então não usa mais. Tá? Então, por que usar estratégia automatizada? Risco, gestão de risco muito bem feita, sem o viés emocional, e, principalmente, você vai conseguir ver o resultado da sua estratégia, do estudo que você fez, beleza? Então, acho que é isso. Já deixou o like? Uma coisa, você usa estratégia automatizada? Escreve aqui no comentário, manda para mim. Ou vai lá na sala e fala pra gente se você usa ou se você não usa. A gente vai trazer mais conteúdo sobre isso. Acho que é algo que é muito importante a gente falar. Ajudar vocês a definir como fazer, como montar, quais plataformas e tudo mais. Então, fica atento que em breve tem mais conteúdo. E deixar o like, se inscrever, comentar e mandar para os amigos. É isso? Posso ir nessa, gente? Perfeito. Então tá. Pessoal, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.